Vamos começar, então, para ver se a gente consegue, né, se antecipar um pouquinho e não ficar tão tarde aí o nosso encontro, né, e para que vocês possam, então, entender o que vocês podem fazer com essa ferramenta. A Kahoot, assim como no Mentimeter a gente viu lá a possibilidade de trabalhar com um jogo, né, dentro dele, o Kahoot ele funciona mais ou menos da mesma forma. Então, o aluno ele pode acessar, né, o site lá do Kahoot.it através do celular, de um tablet ou mesmo do computador. Né? Então, ele tem esse acesso ao aplicativo, ao jogo que você criou. Então, ele tem uma plataforma onde você vai utilizar algum jogo já pronto, né, que alguém já tenha criado. Então, a plataforma tem muita coisa, muita variedade, todos os assuntos, né, que você pode reutilizar, ou você pode criar um específico, né, de acordo com a sua disciplina, aquilo que você está trabalhando em sala de aula. E aí o aluno ele tem acesso, né, através desses dispositivos, né, de qualquer lugar. Então, você pode utilizar ele nas aulas presenciais, né? Então, se você estiver trabalhando algum assunto na sala de aula, ou quer fazer lá uma avaliação diagnóstica, né, que fazer um levantamento para saber como é que os alunos estão naquele assunto antes de mudar, né, abordar algo novo no conteúdo da sua aula, você pode aplicar isso em forma de jogo para fazer com que com que os alunos participem de uma forma mais agradável. E muitas vezes, né, a gente vê algumas reações, eles vibram, né, quando alguém passa na frente do outro. Então, quando está presencial, você pode usar também o Kahoot dessa forma, ou né, nas aulas remotas, existe duas formas da gente trabalhar ele. A gente vai ver né, hoje essas duas formas. E quem trabalha com alguma plataforma de ensino, né, ou Google Sala de Aula, ou o Teams, né, ele já tem uma ligação para você compartilhar essas atividades direto do Kahoot. Então, fica bem mais fácil, né, para o professor criar a atividade dele. Então, dentro do próprio Kahoot já tem um lugar lá que dá para a gente compartilhar. Eu vou mostrar como que a gente faz isso. Tá? Então, a forma de acesso, né, também aqui através de um PIN, né, de um número, ou você pode também compartilhar um link. Né? Então, tem duas formas da gente fazer isso, né? De passar esse link ou passar esse número para que a pessoa, o aluno, ele possa acessar, né? Quando você vai criar, né, o seu jogo ou utilizar um outro jogo, você vai acessar a plataforma do Kahoot. Então, para você acessar, né, o link aí é esse aqui, o create.kahoot.it. Para poder utilizar a plataforma, você precisa fazer um cadastro. A plataforma ela é gratuita, você não vai pagar, mas existem alguns serviços que aí você precisa né, pagar para mudar de plano. Então, tem também algumas outras coisas, alguns outros recursos que você pode utilizar, mas aí são pagos, tá? Mas o cadastro básico, né, usar o recurso básico, que dá para fazer esses jogos, compartilhar com os alunos, não precisa fazer o pagamento. E aí você tem lá uma quantidade de espaço dentro da plataforma para você ir armazenando essas atividades. Então, o cadastro ele é bem simples, né? Você pode usar uma conta Google ou uma conta Microsoft para fazer o cadastro. Se você já tem uma conta, você utiliza essas contas. E aí você vai criar lá o seu perfil de acordo com o que você quer, né? Então, você pode criar lá um perfil de professor, um perfil de aluno. Então, ele dá essas opções aqui, né? Se é uma escola, tem alguns planos para instituição também, né? Então, aí depende do que você quer fazer aí dentro da sua escola. Mas para criar um perfil simples, né, para você poder usar lá com os seus alunos, você pode criar uma conta básica que aí você não paga nada. Tá? Então, esses daqui são os perfis que a gente tem na hora de criar lá os nossos cadastros, tá?
Como eu falei antes, né, dentro do Kahoot, ele traz já uma seleção bem variada, já tem várias atividades prontas lá, de todas as disciplinas, geografia, história, matemática, português, e de outras matérias também. Então, como vocês viram ali nos perfis, também dá para criar perfil de universidade, então tem outros assuntos também, não só, né, da educação básica, mas também tem coisas para nível universitário. Mas, né, você também pode fazer o seu, né? Então, eu quero criar um jogo específico para atender a demanda de uma determinada sala. Porque muitas vezes a gente pega algumas atividades, alguns jogos já prontos, alguns jogos de perguntas e respostas, né, que são basicamente quiz, que ele trabalha aqui dentro do Kahoot, que às vezes, mas a minha turma ainda não viu isso, ou não trabalhei isso dessa forma. Então, você pode criar o seu do zero, né? Ou pegar um Kahoot, né, pronto, daquele determinado assunto e adaptar à sua realidade, então fazer alterações ali na questão ou nas opções de acordo com aquilo que você já já trabalhou lá na sua disciplina, né? E aí reutilizá-lo, né? Então você consegue também duplicar uma determinada atividade. Então, por exemplo, eu quero aplicar isso em mais de uma turma, mas eu quero que fique registrado individualmente, então da sala X, né, e da sala Y. Então você pode duplicar aquela atividade. Então você não precisa ficar recriando, você pode fazer uma única vez e aí você vai fazendo as adaptações de acordo com as salas que você tem. Né? Tem professores que às vezes trabalham uma mesma disciplina em várias turmas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo ou tem algumas alterações, não são muitas. Então, você consegue criar essa cópia, né? E fazer alterações específicas para aquela turma que você está dando a aula. Tá? Então, isso é muito bacana dentro do Kahoot. Você pode trabalhar dessa forma. E na hora de você jogar, né? De você passar essa atividade como um jogo, como um game para o seu aluno, tem duas formas. Então, como eu falei, né, eu posso usar aqui, no caso da primeira, eu estou trabalhando com uma sala remotamente, e aí eu quero dar esse jogo. Então, eu posso passar o link para o aluno, né, e aí ele vai ver as questões no meu monitor ou na tela, né, de onde eu estou transmitindo ali a minha aula, e vai responder pelo celular. Então, para o aluno, ele vai ter a visão do jogo por símbolos e cores correspondente às alternativas que ele vai ver lá na tela do professor. Se eu tiver ao vivo, né, presencialmente, apresentando um trabalho em algum outro lugar, né, num auditório, por exemplo, nós usamos no encontro de mulheres da TI que a gente fez na escola, nós utilizamos o Kahoot para criar um jogo para haver uma interação com o público, com as pessoas que estavam assistindo lá a nossa apresentação. Então, foi projetado lá no telão, né, as questões, e aí as pessoas que estavam ali podiam interagir pelo celular delas. Então, essa é uma forma da gente utilizar e apresentar o Kahoot. Outra forma é a gente atribuir, né, como uma tarefa para o aluno. Então, eu posso deixar como uma tarefa, e aí ele vai responder quando ele entrar. Então, eu posso estipular um tempo, um prazo para ele poder responder. Né? Então, ele vai acessar ali aquela tarefa quando ele entrar lá de forma assíncrona, né? Ele vai usar lá da casa dele, ele não vai estar junto comigo ali fazendo a tarefa. Né? Eu vou deixar um link lá para ele poder fazer a tarefa, ele tem um prazo para fazer, e conforme cada aluno for respondendo a tarefa, o próprio sistema já volta para ele um link para ele acompanhar depois quando terminar o jogo. Então, quando a última pessoa acessar e o professor encerrar o jogo, né, aí os alunos que fizeram, né, essa atividade
ele vai ter o retorno da sua pontuação. Então, quantos pontos ele fez e qual foi o ranking, né? Qual foi o primeiro, segundo, terceiro colocado. Então, se ele conseguiu essa classificação ou não, tá? Depois, quando a gente faz aqui de forma presencial, né? Mesmo que você esteja projetando remotamente, você está fazendo junto com o aluno de forma síncrona, então ele já tem esse resultado na hora. Então ele já vai vendo ali conforme ele vai respondendo a pontuação que ele tem e dos demais também. Então ele já tem o resultado, né? No final do jogo, ele já tem, no final da atividade, ele já tem o resultado para saber se ele ficou em primeiro, em segundo ou terceiro lugar. Então isso é bem bacana, você pode aplicar de duas formas. Ou como uma atividade, que ao invés de você só passar lá um questionário para ele, né, com questões e alternativas para ele responder sobre aquele assunto, ele também, além de aprender o conteúdo da forma como você está já habituado a fazer no seu dia a dia de sala de aula, ele também tem um gostinho de jogo, de competição, né, de querer ficar em primeiro, de querer conseguir responder de forma mais rápida. Então, existe essa competição também que faz com que ele aprenda mais. E aí, no final desse jogo, ele tem também um relatório, né, que eu vou mostrar já para vocês, que o professor ele consegue também analisar ali como que está o andamento da aula dele, as questões que os alunos, de forma geral, tiveram mais dificuldade, o que eles conseguiram responder de forma mais tranquila. Então, o professor também consegue melhorar, né, a forma como ele está ensinando um determinado conteúdo. Então, é importante que tenha essa relação também com a aprendizagem, não é só um jogo para ver quem chegou em primeiro lugar. Né? Então, é para verificar realmente o aprendizado do aluno sobre aquele conteúdo. Então, aqui, além, né, de eu conseguir trabalhar dessa forma, eu também posso trabalhar um contra o outro, né, competição um por um, com a turma, ou eu também posso montar equipes. Então, ele também permite que a gente trabalhe de forma a articular, né, o trabalho em equipe dos alunos. Então, é uma equipe que vai responder, né, aquelas questões. Então, incentiva, né, o trabalho em equipe também, tá? Não só a competição, né, em si, né, mas o trabalho em equipe. E o aluno, ele acaba gostando dessa forma de trabalhar a atividade, porque desprende um pouco daquela questão da avaliação, né? Então, ele vai ter interesse em melhorar o seu aprendizado. Tanto que o professor pode retomar a atividade quantas vezes ele quiser, né, para ver se aquela turma melhora. Então, ele pode aplicar, dependendo se o resultado não foi muito legal, ele pode reaplicar a mesma atividade, conversar com a turma, tirar as dúvidas das questões, e aí fazer a atividade de novo, para ver se houve uma melhora no rendimento da sala. Então, isso é muito bacana, né, do Kahoot fazer essa reavaliação. Né? Então, é importante para o dia a dia de sala de aula também, né, saber que existem ferramentas que nos possibilitam, né, esse tipo de coisa. Como eu havia falado antes, se a gente for trabalhar de forma assíncrona, eu vou deixar a atividade lá para o aluno. Então, ele tem aqui, né, uma forma de você personalizar o período que você quer deixar essa atividade disponível para que o aluno responda. Então, você pode agendar o dia e o horário que ela vai se encerrar. Então, o aluno tem até aquele prazo para fazer isso. E aqui tem algumas opções, né, para você poder configurar também relacionado ao tempo, porque você pode estipular o tempo que ele vai ter para responder cada uma das questões. Então, ele coloca lá em segundos. Então, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos. E aí tem a opção de você deixar esse tempo customizado aparecendo lá para o aluno para dar aquela pressão, né? Ah, falta 1 segundo, falta 2 segundos. Ou você pode deixar ele tranquilo, né? E respondendo
conforme o tempo vai passando, da mesma forma, só que ele não vai ter ali o reloginho, né, mostrando que o tempo está correndo. Tá? Então, aí depende muito, né, do clima que você quer para aquele momento. Então, se é realmente uma atividade que você está fazendo ali com um grupo que vai exigir esse tipo de situação, esse tipo de pressão, ou se é uma atividade para você fazer essa avaliação realmente de aprendizado, e aí você não precisa ter esse compromisso, né, dessa pressão em relação ao tempo que ele vai responder a questão. Tem o tempo para que ele faça isso, mas ele não vai ter, né, essa visão desse reloginho correndo ali. Então, você consegue criar, né, essa atividade, programar para que ele responda em um determinado momento lá, né, daquele período que você deixou agendado. Como uma atividade que a gente programa mesmo, quem trabalha em plataformas de ensino, né, como o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, então você consegue agendar atividades ali. E pelo Kahoot, você não vai agendar atividade colando o link dele, por exemplo. Daria para fazer isso também. Mas no Kahoot, ele já traz, né, a possibilidade de você criar essa atividade, né, esse jogo, como uma atividade dentro da plataforma. Olha que bacana, né? Isso é muito legal. Eu já tenho essa ferramenta dentro do próprio Kahoot. Então, eu consigo, né, agendar a atividade, né, dentro da plataforma, tanto do Google Sala de Aula quanto do Teams, né? Quem usa aí o Teams em sala de aula, também dá para fazer isso. Além de outras formas, você consegue compartilhar aquele link no Facebook ou no Twitter. Mas como a gente está trabalhando aqui essa relação com a aprendizagem, né, com o aprendizado do aluno, então eu consigo já fazer isso dentro das plataformas de ensino que eu estou trabalhando, né? Poderia colar o link também, né? Criar uma tarefa dentro dessa plataforma colando o link. Mas como ele já traz essa opção de compartilhar dentro da própria plataforma, facilita muito o trabalho do professor. Então, se você já tiver com a plataforma aberta na sua máquina, quando você clicar ali para compartilhar, ele já vai abrir automaticamente a tela. Né? Então, aqui tem o exemplo, né, de como eu vou atribuir uma tarefa lá no Google Sala de Aula. Então, quando eu cliquei ali no link, no símbolo, né, do Google Classroom, ele já abre essa janelinha aqui, e quando você vai buscar ali a sua classe, ele já vai elencar, já vai mostrar ali dentro todas as salas que eu tenho dentro do meu Google Classroom. E aí eu posso já atribuir aquela aula específica e crio como uma atividade mesmo. Tá? E o aluno vai ter acesso a essa atividade pelo Google Sala de Aula. Ele não vai precisar entrar no Kahoot. Ele vai ficar com o Kahoot dentro do Google Sala de Aula. E aí ele vai clicar no link do Kahoot que está lá dentro dessa tarefa, vai resolver lá a tarefa, e o professor tem aqui no Kahoot o relatório lá do desempenho da sala de aula dele. Tá? Uma coisa bastante importante, né? Quando o aluno ele responder, né, ele vai ter no final essa tela aqui, que vai mostrar lá a pontuação dele, mas ele só consegue ver os pontos dele. E aqui embaixo ele traz um link para que o aluno possa voltar quando terminar a competição. Então, com todos os alunos responderem, ou quando deu tempo lá, ou o professor já viu que todo mundo respondeu e quiser encerrar esse jogo, o professor vai clicar lá no terminar dentro da plataforma do Kahoot, e aí o aluno, se ele entrar nesse link que ele copiou aqui, ele consegue visualizar o resultado final, tá? Isso quando a gente trabalha como uma atividade, né, de forma assíncrona. E dentro da plataforma do Google Sala de Aula, você pode pedir para o aluno, na hora de fazer a instrução, né, do que ele tem que fazer, de como ele tem que fazer essa atividade, pedir para ele colar esse link
né, antes de entregar a tarefa, porque senão você não vai saber se ele já fez ou não dentro da sua plataforma de ensino, né, quem usa, né, o Google Sala de Aula, ou no Teams, mesma coisa. Então, para comprovar, né, que o aluno fez, né, a atividade, entregou, para ficar registrado dentro da sua plataforma de ensino, você pode pedir para ele copiar o link, né, e colocar lá como entrega da tarefa, né, este link. Então, é uma forma de colocar a atividade com uma determinada cobrança. Mesmo que você vá avaliar, né, para essa tarefa, somente a participação do aluno. Então, se ele participou ou não vou dar uma nota de acordo com a pontuação dele, mas eu quero saber como que ele está indo na minha aula. Então, eu vou trabalhar a questão da participação, do comprometimento, se ele fez ou não uma tarefa. Então, eu vou atribuir uma nota para ele dessa participação. Então, uma forma dele comprovar isso, de colocar ali, né, que se ele fez ou não a tarefa, é copiando esse link, tá? Por que eu falo isso, né? Na sua plataforma de aprendizado, né, no sala de aula, você vai ver que o aluno acessou, mas não vai ter nada lá, né, na atividade, vai estar só o link da sua tarefa. E aí, para que você veja se ele está ou não fazendo, né? Para que se ele fez ou não, ele tem que entregar, né, alguma coisa nessa atividade. Então, o link é uma entrega. E para o registro, né, para o professor saber se o aluno fez ou não, ele consegue verificar através do Kahoot. Só que no Kahoot, ele trabalha com apelidos. Então, ele pede lá um apelido, na verdade, você vai ter que orientar esse aluno a colocar o nome dele realmente, né? Para você saber, ó, daquela turma que eu criei ali uma atividade para os alunos lá do 6º ano. Então, todos eles vão ter que registrar o nome deles para eu saber que é o aluno que fez. Né? Na plataforma, quando ele faz uma entrega no sala de aula, eu sei que ele entregou por esse link. Mas no Kahoot, se tiver um apelido lá que você não sabe quem é o aluno, não dá para saber quem foi as pessoas que jogaram ali. Tá? Então, essa orientação ela tem que ser bem clara para o aluno, né? Para ele não colocar qualquer nome. E às vezes a gente fala isso e acha, não é, o aluno não vai pôr outro nome, né? Mas já aconteceu de aluno pôr um número, o número do PIN, ao invés de colocar o nome ali no campinho que pede o nome, ou coloca lá um apelido que às vezes você não sabe quem é o aluno. Né? Então, para você avaliar só a participação, se ele colocou o link, entregou a tarefa, beleza. Né? Mas se você quiser analisar depois esses resultados, né, é importante que essa orientação em relação ao nome dele seja feita de uma forma que a turma entenda, né, que o que foi feito realmente ou não. Tá? Então, aqui é a tela que eu falei, né, de verificação. Então, ele emite aqui um relatório, né, você consegue verificar nesse relatório algumas informações. Então, como foi, né, o rendimento da turma, então, quanto a maioria das pessoas acertou. Então, aqui nesse exemplo, né, a maioria acertou 85% das questões. Então, tá bom, né? Tem algumas turmas que às vezes acertam menos, então você precisa analisar o que você precisa trabalhar mais, né, na turma. Mas também é importante, né, a gente verificar como que foi feita a atividade. Então, para efeito de experimentos, né, para essa análise que a gente está fazendo aqui nesse encontro, eu apliquei essa atividade em um encontro virtual. Então, aconteceram alguns problemas durante a aplicação da atividade. Por quê? Muitas vezes o aluno está no celular, e aí ele tem que ver a pergunta e responder. E a tela onde ele vê é na plataforma que você está aplicando lá o ensino à distância, ou a atividade remota. E a outra tela é onde ele tem que responder a pergunta lá no Kahoot. Então, muitas vezes isso atrapalha, porque vai demorar um pouco mais para ele ficar mudando de tela. Se ele está do computador, por exemplo,
tem como ele abrir, né, em duas janelas, dividir a tela em duas, então fica mais fácil. Ele verifica em uma tela e já responde na outra. E aí tem essas adaptações, né? Então é importante também analisar o contexto, né, de que isso aconteceu. Mas quando você dá como uma atividade, ele só vai ter as perguntas e as alternativas já direto no celular ou direto no computador dele. Então não tem esse problema de ficar mudando de tela, tá? Do que acontece quando você está dando uma aula remota e aí aplica isso de forma síncrona, que o aluno tem que fazer ali junto com você. Então, isso às vezes, né, se a turma não tem as mesmas condições de equipamentos, às vezes não dá certo. Então, é importante já fazer a atividade de forma assíncrona, que aí ele vai responder a hora que der, e a pergunta vai estar ali no computador ou no celular dele, em uma única tela. Né? Então, é importante a gente fazer também essas análises, né, para entender um pouquinho também das dificuldades dos nossos alunos, quando a gente vai propor, né, alguma atividade diferente dessa forma, como os recursos que a gente tem falado aqui nos nossos encontros, porque cada turma tem uma realidade diferente e o professor ele tem que se adaptar, né? Então, o que nós estamos fazendo é buscando formas de adaptação para que a gente possa continuar passando o nosso conteúdo, para que a gente possa continuar ensinando os nossos alunos da melhor forma possível, de uma maneira que a gente consiga manter a qualidade e que ele possa, né, também fazer isso de uma forma mais tranquila, que ele se divirta, né, na aula também e não só fique um conteúdo maçante, difícil de entender e que ele não vá fluir. Né? Então, em forma de jogo, você pode ali também reforçar alguns conceitos, né? E isso é bem bacana, tá? Então, essa proposta do nosso encontro de hoje foi falar um pouquinho, né, dessa ferramenta e dizer, né, que dá para a gente trabalhar dessa forma, e existem formas diferentes da gente trabalhar a ferramenta, basta a gente saber quem é o nosso público e como que a gente vai fazer